1000 cairão ao teu lado, mas tu não serás atingido. Você já ouviu isso, não já? Talvez seja o versículo mais famoso do Salmo 91. Mas vamos ser brutalmente honestos por um segundo. E quando a flecha atinge? E quando o diagnóstico positivo chega no seu nome? Quando a ligação da madrugada anuncia uma tragédia? Quando a violência bate na sua porta? Nesses momentos, essa promessa parece vazia? Parece que Deus falhou, ou pior, que a sua fé foi reprovada. Se você já se sentiu assim, este vídeo é para você. Hoje, nós vamos arrancar o Salmo 91 das garras da superstição e devolvê-lo ao seu lugar de origem. Um convite radical para uma segurança real, e não mágica. Uma segurança sem amuletos. Fica comigo. Paz do Senhor, família Palavra Pura. Que bom ter você aqui para a gente mergulhar fundo na palavra. O Salmo 91 é, sem dúvida, um dos textos mais amados e mais mal interpretados de toda a Bíblia. Muitos o tratam como um amuleto, um talismã. Abrem a Bíblia nessa página na sala de casa, achando que isso vai criar um campo de força. Mas a palavra de Deus não é um objeto de poder, é uma voz de poder. E hoje, vamos ouvir essa voz com reverência e, principalmente, com os pés no chão da realidade. Esse salmo não é um conto de fadas, é um manual de sobrevivência para quem vive no mundo real. A primeira chave para destravar esse texto é entender sua estrutura. É um diálogo de confiança. Ele começa com uma declaração de um observador, depois muda para uma confissão pessoal do salmista. Eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, e termina com o próprio Deus fazendo promessas diretas. É uma crescente de intimidade. E a linguagem é cinematográfica. O poeta usa imagens fortíssimas. Fala de terror noturno, de flecha que voa de dia, de peste que se propaga nas trevas, de mortandade que assola ao meio-dia. Isso não é poesia abstrata, gente. Isso é a vida. O contexto aqui é um povo vivendo em aliança com Deus no meio de perigos que nós conhecemos bem: guerra, doença, instabilidade social, ataque e surpresa. Para Israel, o centro da segurança não era um exército invencível, era a presença de Deus no templo. A segurança estava num lugar, mas, acima de tudo, numa relação. E isso nos leva à pergunta fundamental que esse salmo faz a você e a mim hoje: onde você habita? Porque a promessa do versículo 1 é condicional: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Segurança real não é para quem visita Deus no domingo, é para quem mora nele todos os dias. Agora, vamos pegar a lupa e olhar para as palavras-chave, porque elas são incríveis. Esconderijo do Altíssimo e sombra do Onipotente. Pensa comigo: habitar e descansar. Não é fazer uma visita rápida, uma oração de emergência. É fazer de Deus a sua morada, o seu endereço fixo. Você conhece alguém de quem diz: fulano vive na academia? Ou ciclano mora no escritório? É essa a ideia. É uma vida imersa na presença dele. Você vive e respira sob o cuidado dele. Depois vem as palavras refúgio e fortaleza. A imagem aqui é de uma cidade murada, impenetrável. Na antiguidade, quando um exército inimigo vinha, a população corria para dentro dos muros da fortaleza. Lá dentro, havia proteção, comida, comunidade. Deus está dizendo: eu sou os seus muros. Corre para mim. E a imagem mais terna de todas: ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Isso não é uma imagem fofinha de um passarinho. Pense numa águia-mãe. Ela é uma das criaturas mais ferozes e protetoras da natureza. Ela protege seus filhotes do sol escaldante, da chuva torrencial e de qualquer predador que ouse se aproximar. Estar debaixo das asas de Deus é estar perto do seu coração, sim, mas também sob a guarda do seu poder invencível. É um lugar de intimidade e de autoridade. E claro, temos os anjos. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Os anjos não são nossos empregados celestiais que podemos acionar com uma oração. Como vamos ver daqui a pouco, eles são enviados de Deus, a serviço dos propósitos de Deus, para o bem do povo de Deus. E contra o que eles nos guardam? Leão e serpente. Símbolos de forças hostis, perigos visíveis e poderosos como um leão, e perigos ocultos e venenosos como uma serpente. A proteção é completa, contra o poder bruto e a astúcia traiçoeira. E para selar tudo isso, o salmista multiplica os nomes de Deus: Altíssimo, Onipotente, Senhor, Yahvé, meu Deus. É como se ele dissesse: não importa o tamanho do seu problema, o meu Deus é maior. Ele é o mais alto, o Todo-Poderoso, o Deus da aliança, e ele é pessoalmente o meu Deus. A suficiência do abrigo está na identidade de quem abriga. Mas o ponto central, o clímax do salmo, acontece quando a voz muda, e o próprio Deus começa a falar. Versículo 14: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Percebeu a mudança? A base da proteção não é um ritual, não é uma fórmula, é um relacionamento. A palavra hebraica para se apegou com amor é shasha, que significa um amor profundo, um vínculo que une duas coisas. A promessa de Deus não é uma licença para a gente ser arrogante e presunçoso. É um chamado a uma confiança apaixonada, perseverante e, acima de tudo, relacional.
E finalmente, aquela linha famosa: 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita. O que isso quer dizer? Isso é uma figura de linguagem chamada hipérbole. É um exagero poético para comunicar uma verdade profunda. O salmista está pintando o cenário de uma catástrofe total, de um campo de batalha onde todos ao redor estão sucumbindo. E no meio desse caos, ele afirma a certeza da preservação divina. Isso é uma garantia de que o crente nunca vai ficar doente, de que nunca vai sofrer um acidente, de que nunca vai ser demitido. Não. A Bíblia inteira grita que não. O que isso garante é que, mesmo quando o mundo ao seu redor desaba, Deus te guarda, te sustenta e preserva o que é mais importante: a sua alma, a sua vida nele. A proteção final é garantida. Agora, a melhor maneira de entender a Bíblia é deixar que a própria Bíblia se explique. E existe um episódio crucial no Novo Testamento que ilumina o Salmo 91 como nenhum outro. Mateus, capítulo 4, e Lucas, capítulo 4. Jesus está no deserto, sendo tentado pelo diabo. E o que o tentador faz? Ele cita a Bíblia. Ele leva Jesus ao ponto mais alto do templo e diz: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Ele citou o Salmo 91. Veja a astúcia. Satanás estava dizendo: vamos, Jesus, teste a promessa. Faça um espetáculo. Use a proteção de Deus como um superpoder para ganhar fama. E a resposta de Jesus é uma aula para nós. Ele não discute o Salmo, ele o reequilibra com outra parte da Escritura. Ele responde citando Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Qual é a conclusão espetacular disso? O Salmo 91 não é um cheque em branco para a gente pular de penhascos. Não é um passe livre para a imprudência. É um chamado à confiança obediente. Não há presunção arrogante. Confiar em Deus não é forçá-lo a fazer um milagre para nos salvar da nossa própria tolice. E a Bíblia é radicalmente honesta sobre essa tensão. Vá para Hebreus, capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Lado a lado, o que vemos? Vemos pessoas que pela fé, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, e, no mesmo capítulo, lemos sobre outros que foram torturados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Onde estava o Salmo 91 para esses que foram cerrados ao meio? A promessa falhou? Não. A proteção última é a da nossa vida em Deus, que nem a morte pode tocar. O apóstolo Paulo entendia isso perfeitamente. Em Romanos, capítulo 8, ele pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Ele lista as mesmas coisas que o Salmo 91 promete proteção. E ele responde que em todas estas coisas somos mais que vencedores. Não porque somos poupados delas, mas porque o amor de Cristo nos sustenta através delas. E sobre os anjos, Hebreus, capítulo 1, versículo 14 nos dá a definição de trabalho deles. São espíritos ministradores, enviados para serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eles servem aos propósitos de Deus, não aos nossos caprichos. E a imagem das asas? Ela percorre toda a Bíblia. Lá em Êxodo 19, 4, Deus diz que tirou Israel do Egito sobre asas de águia. Em Rute 2, 12, Boaz abençoa Rute para que ela encontre refúgio debaixo das asas do Deus de Israel. Mas Jesus e os apóstolos são brutalmente realistas sobre as dificuldades. Em João 16, 33, Jesus promete: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em Atos 14, 22, Paulo e Barnabé ensinam que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E Pedro, em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 12, nos alerta para não estranharmos o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Então, qual é a guarda definitiva que nunca falha? Salmo 121, versículo 7, nos dá a resposta final: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. E a visão do futuro, em Apocalipse, capítulo 7, nos mostra o cumprimento final de toda segurança. No céu, o Cordeiro nos pastoreia, não há mais fome, nem sede, nem sol que nos queime, e Ele enxuga dos nossos olhos toda lágrima. A proteção total e definitiva nos aguarda. Então, e agora? O que a gente faz com tudo isso hoje, aqui no Brasil, na nossa vida corrida e cheia de perigos reais? Como a gente vive o Salmo 91 sem cair na superstição? Tenho 6 aplicações práticas e diretas para você. Primeiro, desarme os amuletos. De uma vez por todas. Abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixá-la na estante não protege sua casa. Um adesivo no carro não impede acidentes. Um versículo tatuado não te faz à prova de balas. Segurança vem de habitar em Deus, não de manipular objetos religiosos. Rejeite qualquer teologia que te promete proteção automática em troca de um ritual, de uma oferta ou de qualquer outra coisa. A fé bíblica é relacionamento, não transação comercial. Segundo, habitar é uma decisão diária. Não é um evento único. Hoje, separe 5 minutos do seu dia. 5. Desligue tudo.
Leia o Salmo 91 em voz alta. Depois, responda a Deus em oração. Diga com fé, com convicção: Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Meu Deus, em quem eu confio. Pratique a presença de Deus ao acordar, antes mesmo de pegar o celular. E ao se deitar. Habitar é um estilo de vida, não um botão de emergência. Terceiro, confiança que não dispensa prudência. Usar cinto de segurança não é falta de fé, é sabedoria. Buscar um médico quando está doente não é duvidar de Deus, é usar os meios que Ele mesmo proveu. Manter suas finanças em ordem, evitar lugares perigosos tarde da noite, não clicar em links suspeitos. O livro de Provérbios chama tudo isso de sabedoria, não de medo. Deus nos governa através de milagres extraordinários, sim, mas muito mais frequentemente, Ele nos governa e protege através dos meios ordinários de graça e sabedoria que Ele mesmo criou. Quarto, e quando a flecha atinge? Porque às vezes, ela atinge. Se o diagnóstico ruim chegou, se a porta de emprego fechou, se a traição aconteceu, se a violência tocou sua família. O Salmo 91 se torna a âncora da sua alma. Ele te lembra: Deus não te abandonou. Ele está com você no vale, Ele sustenta seu espírito, Ele limita o poder do mal, e Ele é mestre em transformar nossos vales mais sombrios em lugares de encontro profundo com Ele. Nessas horas, procure sua igreja. O esconderijo do Altíssimo tem um endereço comunitário. Compartilhe o fardo. Receba cuidado, oração, abraço. Somos corpo. Quinto, interceder e proteger. Use este salmo como uma arma de oração. Ore por nossos profissionais de saúde na linha de frente, por policiais honestos, por missionários em zonas de risco, por cristãos perseguidos, por entregadores que rodam a noite toda. E mais, seja a resposta de Deus para alguém. A sombra do Onipotente se torna visível quando o povo de Deus abre as asas do serviço prático. Ofereça uma carona na chuva, uma cesta básica, uma palavra de ânimo, companhia no hospital. Seja o refúgio de alguém. Sexto, e o mais libertador de todos, é identidade, não obrigação. Em Cristo, como diz Colossenses, capítulo 3, versículo 3, a sua vida está escondida com Cristo, em Deus. Você não vive para conquistar proteção, você vive porque já está protegido, para então poder servir com coragem. Sua identidade de filho amado te liberta tanto do pânico de quem não tem segurança, quanto do orgulho de quem acha que pode controlar Deus. E agora, a nossa pérola acionável. Aquele passo prático para colocar tudo isso para funcionar hoje. Antes de sair de casa amanhã, ou hoje mesmo, pare por um minuto na porta. Leia em voz alta os 2 primeiros versículos do Salmo 91. E então, responda com uma simples frase de entrega: Senhor, hoje, eu escolho habitar em Ti. Logo em seguida, pratique uma decisão prudente e concreta no seu dia. Colocar o capacete, agendar aquela consulta, ter aquela conversa difícil com mansidão, não como um ato de medo, mas como um ato de confiança inteligente em um Deus que é soberano e sábio. E como tudo na nossa fé, costuramos no Evangelho. Jesus, o Filho de Deus, ouviu o Salmo 91 da boca do próprio Satanás, e recusou o atalho da glória. Ele confiou no Pai de forma obediente até as últimas consequências, até a cruz, um lugar de aparente desproteção total. E como o Pai o guardou? Da forma mais profunda e poderosa possível, ressuscitando-o dentre os mortos. Em Cristo, a promessa de longura de dias se transforma na certeza da vida eterna. Nossa segurança final não é escapar da morte, mas vencê-la. Nossa segurança é uma pessoa, Jesus Cristo. Por isso, família, vivemos sem amuletos e sem presunção. Vivemos com aliança, com obediência e com uma esperança inabalável. A verdade central de hoje é esta: quem habita em Deus é guardado por Deus, não para evitar toda aflição, mas para atravessá-la com a alma preservada e com a esperança do futuro glorioso que já começou em Cristo. E a sua pérola acionável: declare hoje, em voz alta: Senhor, eu escolho habitar em Ti, e depois tome uma decisão prudente como expressão da sua confiança. Se este estudo te abençoou, te trouxe clareza e paz, eu quero te pedir 2 coisas. Primeiro, demonstre sua gratidão deixando um like aqui no vídeo. Isso ajuda o YouTube a entender que este conteúdo é relevante. Segundo, e mais importante, faça essa mensagem chegar a alguém que está vivendo com medo. Compartilhe este vídeo. E eu tenho uma pergunta para a gente começar a nossa conversa nos comentários. Ao ouvir sobre as imagens do Salmo, qual delas falou mais forte ao seu coração hoje? A segurança de um esconderijo ou o cuidado protetor das asas de Deus? Comenta aqui embaixo. E se você busca uma fé que encara a vida de frente, sem maquiagem e sem amuletos, e quer aprofundar seu conhecimento da palavra todos os dias, se inscreva aqui no canal Palavra Pura e ative o sininho. Será uma honra caminhar com você. E para continuar nosso estudo sobre encontrar força em meio às dificuldades, eu deixei separado um vídeo especial para você bem aqui do lado. Clica nele, que eu te encontro lá. Vamos viver com a Bíblia na mão e o coração no Altíssimo, protegidos para servir, até que Ele venha.